Esse vídeo aqui é sobre o Edenilson, mas na verdade não é sobre o Edenilson. Começando mais um conteúdo no canal Fala Von, e esses dias o Edenilson e o Rafael Cabral, os dois reforços do Grêmio, deram uma entrevista coletiva e a partir dela, ou até na verdade esse burburinho começou um pouco antes dela, né? Mas ali na entrevista rolaram repercussões, novas repercussões, digamos assim, sobre o fato de o Edenilson ser gremista ou colorado. E por que eu disse no início do vídeo que essa minha resenha aqui não é sobre o Edenilson, embora o ponto de partida seja essa questão, né, do gremismo ou do coloradismo dele? Porque na verdade é mais sobre algumas opiniões de jornalistas que eu andei lendo, ouvindo, né, sobre algumas questões que envolvem torcida, jornalismo e afins. Para contextualizar, para dar dois passinhos para trás, né, se explorou muito essa questão do Edenilson ser supostamente gremista, né? E aí teve um jornalista que lembrou, tá, mas lá no Inter tu tinha dito em dado momento que tu era colorado, né? Aquela coisa que ele talvez tenha falado algo ali para agradar o clube que ele estava no momento. E aí ele explicou, não, na verdade o que eu falei lá no Inter é que meus tios eram muito colorados, dele talvez tenha dito alguma coisa da família colorada e tal. E ele falou, mas lá no Inter eu falei dos meus tios, porque eu não falei do meu pai, porque o meu pai, que veio de São Paulo, quando chegou aqui no Sul, ele simpatizou de cara muito com o Grêmio. E em outro momento ele tinha dito, né, e os filhos geralmente vão atrás do pai, né, deu a entender que ele também teria sido gremista, né, mas ele usa palavras comedidas, simpatizou, eu também simpatizei. Ele não fala, eu era gremista, né, de infância, até porque talvez ele de fato tem uma história no Inter, que talvez tenha dito coisas lá, né, que ele não quis confrontar tão radicalmente agora. Enfim, cara, é uma sinuquinha de bico mesmo, o Edenilson claramente pisa em ovos nesse assunto. Mas eu lembro que já se tinha um boato do suposto gremismo dele quando ele jogava no Inter. Eu acho que fazia parte daquele combo de pegação de pé que rolava, né, em relação a ele, que ele era o culpado de tudo que rolava lá, mesmo sendo um bom jogador. E aí tá, a partir disso ele falou dessa simpatia do pai dele e dele pelo Grêmio no próprio vídeo que a Grêmio TV preparou, né, não é apresentação, mas assim, tipo, de uma saudação que ele dá ali pra torcida, ele e o próprio Rafael também, né? Um videozinho curto ali na Grêmio TV, de tipo se apresentar, mandar um recado pra torcida e etc. Ele fala um pouco disso. Aí na coletiva, obviamente, repórteres perguntam algo nesse sentido de novo e ele volta a tocar no assunto, mas a coisa fica aqui meio assim, meio assado. Ponto. Ponto. A partir disso, cara, eu tenho lido e ouvido muitas opiniões de jornalistas que eu discordo frontalmente, cara. Eu discordo frontalmente. Aí, claro, tem uma chuva no molhado, né? O Maurício Saraiva, eu vi esses tempos, quase 6 da tarde, voltando de carro do trabalho ali. Ele tava, acho que era hoje nos esportes, alguma coisa assim na Gaúcha, era 5h40, uma coisa assim da tarde. Eu tava em um deslocamento ali e peguei um trecho dele. Não interessa se o cara era gremista ou se era colorado, porque o que interessa é quanto ele joga, porque o Mauro Galvão, porque o Tinga, porque daí começa aqueles papos. Aí depois eu vi o Meneghetti, que é um cara que até eu não discordo tanto dele quanto do Maurício Saraiva, né? Embora daí eu também tenho algumas discordâncias importantes, né? E o Meneghetti também vai pra essa linha meio Maurício Saraivesca aí, de tipo, mas veja bem, não sei o quê, né? Pelo menos o Meneghetti ele é identificado, ele se diz colorado, mas ele tem uma linha meio isentona, assim, ele ainda tem uma aura, uma vibe, assim, isentona mesmo, se dizendo colorado, né? E se bem que isso que eu tô falando nem se trata tanto de ser isentão, não. É uma vibe meio jornalística acima do torcedorístico, né? E tá tudo bem, para vários casos acho que tá tudo bem ter ser antes jornalista do que torcedor,
Mas acho que em alguns momentos, né, que a gente está falando do sentimento do torcedor, dos anseios do torcedor, dos receios do torcedor, de tudo que move o futebol, que é o torcedor, né, eu acho que às vezes essa visão fica deturpada, fica míope, né, porque não é uma visão de torcedor, afinal de contas é uma visão de jornalista. E até, deixa eu ver quem mais, até o Rafael Serra, que é um cara que eu conheço, me dou super bem, gente boníssima, assim, eu adoro o Serrinha. E acho que ele no Twitter também escreveu algo nessa linha do tipo, o que que importa? E o Serra é gremistão, né, também é assumido. Foi um dos primeiros ali a entrar nessa onda aí de abrir o time. O Serra também, mas o que que importa ser gremista, bababá. Então eu fui do Maurício Saraiva ao Serra, né? Um cara de quem eu geralmente discordo, passando por um Meneghetti, que é um meio termo, e indo para um Serra, que é um cara que eu acho que até eu me alinho mais, assim, via de regra. E todos eles meio que num consenso de que não importa nada. Cara, eu sei que importa só até a segunda página, tá? Porque se o cara ser gremista bastasse, dá 9 para mim, dá a 10 pro Farid, né? E vamos lá. Então é óbvio, né? A gente tem que partir de uma premissa óbvia de que jogar futebol é o que mais importa, tá? Mas é só o que importa? Não, né? Se tu pega ali um jogador que cometeu algum crime parecido com o do Dani Alves ou do Robinho, mas aí pega aí um cara de 28 anos que joga bem, né? E tá lá o processo rolando, ele tá, sei lá, né? Foi acusado, mas ainda não foi preso, não sei o quê. O Grêmio vai contratar ele, eu não vou gostar. Eu não vou gostar. E eu posso achar que ele acrescentaria muito futebolisticamente falando, mas tem uma questão extra-campo que me incomoda. Né? Eu estou pegando um exagero, né, que é óbvio que é um caso, né, muito mais delicado, para mostrar que não é só o futebol que importa. E num nível diferente, num nível menor, esse passado do jogador também diz algo. É algo definitivo? Não. Inclusive o Grêmio já com certeza já abrigou, né? Já deu oportunidade, já contratou muitos colorados de nascença. Né? O próprio Tinga, né? Que foi um baita profissional. Né? Eu acho que ele meio que inviabilizou a idolatria dele no Grêmio depois de ter ido para o Inter, feito o que fez, falado o que falou. Né? Mas daí é outro papo, é outro papo. Mas sim, enquanto esteve no Grêmio foi profissional, foi correto, foi vitorioso até mesmo. Né? Teve o Christian, né? O Jesus Christian, que eles chamavam o Deus Negro Colorado. O Christian dizem que era gremista, né? E começou no Inter, fez muito sucesso lá. Depois ele até vai pro Grêmio ali em 2003, no salva do rebaixamento. Mas acontece, cara, e não é disso que eu tô falando. Agora, principalmente quando o cara é um colorado que vai jogar no Grêmio, o cara é um gremista que vai jogar no Inter. Aí, beleza, os caras são profissionais e tá tudo certo. Agora, quando o cara é gremista de nascença e o Grêmio é uma coisa importante na vida dele, isso não é relevante? Pra mim isso é relevante, cara. Não assim, pra definir se vamos contratar ou não, pra definir se eu vou gostar do cara ou não. Ele vai me mostrar muito mais em campo, jogando bem, até mesmo com a postura, com né, o envolvimento. Mas não é relevante tu saber disso? Porque é isso que estava em debate. O que importa? Os caras estavam criticando as perguntas em relação a esse tema. O que importa é saber... Cara, eu tive curiosidade de ver o que o Edenilson ia dizer, né, se ele era gremista ou colorado. No fim ele deu a entender que era gremista, mas ele não foi tão categórico, né? Mas havia esse boato de que ele era gremista e tal, e ficou uma coisa no ar aqui. Cara, eu achei pertinente a pergunta. Agora, tem espaço para todo mundo, gente. Não é porque o jornalista, o Maurício Saraiva, o Léo Oliveira, os caras, eles estão preocupados em saber se ele vai jogar no quadrante, não sei do que, se ele vai jogar mais fechando no meio como um segundo volante, ou se ele vai abrir na direita, como ele jogou em 2021 pelo Inter, ou se... Beleza, cara, isso também é legal saber. Mas não é excludente. Tu não é obrigado a perguntar só tatiquês pro Edenilson, tu não é obrigado a perguntar só sobre a passagem dele pelo Galo, nem sobre a passagem dele pelo Inter, nem sobre a passagem dele pela Itália, tu não é obrigado a nada. Se tu quiser perguntar o shampoo que ele usa, pergunta.
Ah, isso eu já acho que é irrelevante. Isso eu já não tenho interesse em saber. Mas se alguém acha que é interessante por algum motivo, que tem uma parcela de torcedores interessada nessa resposta, vai fundo. E eu acho que a questão de ele ser gremista ou não, por mais que não queira dizer nada, que não vai definir titularidade, não vai definir se a gente vai gostar dele ou não, desperta sim o interesse de algumas pessoas. Desperta. E te digo mais, talvez seja mais relevante saber se ele era gremista ou colorado do que saber se ele prefere jogar pela ponta ou pelo meio, porque isso aí nós vamos ver. Isso aí não interessa o que ele vai dizer, interessa o que vai acontecer depois. Onde o Renato vai preferir usar ele, talvez a partir de conversas com ele, talvez a partir de necessidades do time, do contexto, do adversário. Isso é muito subjetivo, muito relativo. Ele pode dizer ali que prefere jogar pela direita e num contexto do Grêmio ele vai acabar jogando de segundo homem do meio de campo. Né? Então, né, se é pra criticar a perguntinha, eu vou te dizer. Aí os caras botam porque esses torcedores, esses jornalistas identificados, né, essas rádios gremistas e não sei o que, eu vi críticas pesadas em relação a isso. E vou te dizer, não é sempre que eu gosto das perguntas até dos meus amigos da Copeiro TV, ou da Pachola, ou da Rádio Imortal, não é sempre. Às vezes eu acho que eles, isso aqui eu não... Assim como os caras não identificados também. Às vezes os caras da Gaúcha, da Guaíba, da Band, perguntam um negócio que eu falo assim, meu Deus do céu, cara, tu gastou a tua pergunta pra perguntar isso. Sabe? É a mesma coisa, cara. O problema não era serem identificados, o problema é que às vezes a pergunta não é boa. Assim como tem 500 milhões de perguntas bizonhas dos grandes tradicionais veículos de imprensa. Então não é, os caras são identificados, como se fosse um problema ser identificado. Não é esse problema, cara. Né? E às vezes eu até posso concordar que a pergunta dos identificados, ou de quem quer que seja, não foi boa. Mas essa especificamente eu discordo, cara. Eu discordo. Tipo, quando veio o Douglas Costa, que foi um fracasso, né? Foi um fracasso, é verdade. Mas o fato de ele ser gremista, pro torcedor do Grêmio, teve um peso muito maior. Claro que ele tinha um talento, né, de ter jogado no Bayern de Munique, na Juventus, pegou seleção brasileira, Copa do Mundo. Ele tinha um talento que era talvez o que mais nos encantava. Mas se tu pega um jogador de um talento muito semelhante, e traz para o Grêmio naquela ocasião, o impacto não era o mesmo. Porque ali tinha o talento, que óbvio nos dava esperança de ver isso em campo, mas tinha um cara que sempre, jogando na Europa, postava foto com a camisa do Grêmio. Quando nas redes sociais se manifestava em relação ao Grêmio. Quando vinha pra cá, visitava o Olímpico ou a Arena e tal. Isso pra gente tem um peso, cara. Se tu tem uma visão extremamente ou estritamente jornalística do 4-4-2, do 2-3-1-4-6-2-5-9 e tu não consegue enxergar isso, desculpa, mas na minha opinião é uma miopia. Uma miopia do teu ofício. Porque se tu é um jornalista esportivo, tem que analisar o desporto, o futebol, tudo que envolve e a torcida e esse sentimento e essas questões que envolvem a torcida fazem parte. Bom, o Gustavo Nunes e o Natan Fernandes estão bombando aí, né, no Grêmio, então aí são as joias da base, estão aí na boca do povo, então, né, o Renato ali abraçando os dois depois do último jogo, tudo certo. Cara, talvez, eu me atrevo a dizer, e acho que nem é tanta ousadia da minha parte, talvez o Gustavo Nunes seja a maior joia que o Grêmio tem hoje. Talvez ele seja de uma prateleira acima do Natan. Posso estar falando uma besteira retumbante que daqui a 10 anos pode virar meme isso aqui. Beleza, mas hoje eu acho que o Gustavo Nunes é um cara até um pouco maior. Qual o vídeo que está mais bombando na internet sobre esses dois no momento? É um vídeo, eu não sei se é Grêmio Cuiabá ou Grêmio Atlético Paranaense, talvez seja até Grêmio Atlético Paranaense. É um vídeo do Natan Fernandes no banco de reservas do Grêmio, com um coletinho ali de pé, meio que aquecendo, meio que fazendo um movimentinho assim de leve, cantando uma música do Grêmio, né? Uma música da torcida do Grêmio junto com a geral, junto com o estádio. Tá lá no fundo o som do estádio cantando e ele ali meio que aquecendo com um sorrisão no rosto, cantando junto.
E aí os caras botam, imagina que louco, tu ser gremista de infância e nascer aqui, não sei o que, e jogar na base e viver todo o clube desde que nasceu, papapá, e agora tá aqui no profissional. E, cara, isso de fato mexe com a torcida. Não tô dizendo que a torcida passou a gostar mais do Nathan Fernandes porque ele é gremista de infância e já o Gustavo nasceu lá no interior de São Paulo, então a gente tem um distanciamento em relação ao menino. Não é isso, cara. Mas tu acha que não é relevante? Se não fosse relevante, esse vídeo não estaria bombando até hoje. Grêmio Atlético Paranaense. Até hoje eu tô recebendo esse link aí em grupos de WhatsApp. Então tu dizer que o que importa? Importa porque pro torcedor importa, cara. E futebol só existe por causa do torcedor. Né? Não vai definir nada, não vai decretar nada. Tá aí o Rodrigo Eli, que é gremistão e não tá correspondendo. Mas quando ele chegou, foi muito falado que era um sonho dele, que era um cara gremista de infância e tal, e isso pro torcedor foi legal saber. Foi legal saber. Vai determinar que ele vai ser ídolo, que ele vai ser o novo Jeromel, que ele vai ficar 10 anos aqui, que ele vai ser o nosso maior ídolo, porque ele se disse gremistão de infância. Não vai decretar nada. Mas assim como não vai decretar nada também a gente saber se o Edenilson quer jogar na formação X ou Y, ou na direita, ou no meio, ou, sabe? É apenas uma coletiva, que a gente quer extrair informações do cara. E eu acho que saber se ele era gremista ou colorado, principalmente se ele era gremista, né, e tá vindo pro Grêmio, é relevante sim. É informação jornalística sim. E desdenhar disso, inclusive para bater em quem tá fazendo essa pergunta, ou quem tá, sabe? Aí, cara, eu discordo frontalmente. Aí teve uma pergunta lá também da camisa 41, né? Eu acho que é essa que pegou muita gente. Que eu não achei necessária, achei meio impertinente, assim. Eu acho que essa história do 41, até tinha falado no Twitter anteriormente. Se o Grêmio fizesse algo nesse sentido de apresentar ele com a 41, seria meio vexatório, assim, seria meio constrangedor pro Grêmio, sabe? Seria tipo quando o Inter copiou a camisa do Ajax. Lembra? Quando o Grêmio perde o Mundial lá pro Ajax em 95. O Inter faz uma camisa número 2, eu acho, exatamente igual a do Ajax, assim. E aquilo ali, cara, o Inter não tinha ganho nem a Copa Região Sul do Brasil, nem a Copa Sul, o Inter nunca tinha ganho nada passando o Mampituba, sabe? Não, mentira, eles tinham ganho o brasileiro e Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil sim, roubada, mas tinham ganho. Mas assim, sabe, internacionalmente eles não tinham ganho nem para o ímpar. E aí estão debochando porque o Grêmio perdeu para aquele Ajax, que era a seleção da Holanda, que era uma das melhores Holandas da história, inclusive, né? E nos pênaltis ainda, e com um jogador a menos, né? O Rivarola expulso. E aí tu tá debochando disso, cara, né? É meio constrangedor. Eu acho que seria, em outro patamar, também um pouco constrangedor pro Grêmio fazer essa corneta. Porra, porque os caras perderam um título brasileiro por 15 centímetros. Sem falar que estaria expondo o próprio Edenilson, né? Que é o, bem ou mal, também é vítima desse meme do 41 anos aí, sabe? Então, não ia pegar bem pro cara, pro Edenilson, sabe? Eu acho que não tem nada a ver. E aí, mas também, assim, não condeno totalmente perguntar para ele sobre isso, porque ele falou, sim, tô sabendo sobre os memes, vi, tô ciente, mas sou muito profissional, acho que ele saiu bem nessa resposta. Também não acho um fim de mundo terem perguntado isso, sabe? Agora, questão de ser gremista ou colorado, eu acho relevante sim, e eu vi muito pau nesses jornalistas identificados, como se o jornalismo do tatiquês, né, os caras levam muito a sério o jornalismo esportivo, como se não fosse entretenimento no final das contas, sabe? Né? E eu discordo um pouco desse caminho, eu não acho correto. Então por isso que eu disse que eu tô falando aqui do Edenilson, mas na verdade não é sobre o Edenilson, é sobre essas visões distintas aí sobre o esporte bretão e, sobretudo, o jornalismo que cobre essa doideira. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.